Oi, gente, bom dia! Na aula 3, nós vamos falar especificamente sobre políticas públicas em saúde. Pode ser um tema bacana para alguns, para outros já pode ser um tema polêmico ou um pouco chato, mas se faz necessário porque o SUS ele é uma política pública e ele nasce a partir de um processo de luta e construção da sociedade. Eu não sei se alguns sabem, ou se às vezes já até compartilharam com a família, mas antes da existência do Sistema Único de Saúde, o acesso à saúde pública não existia porque não tinha uma saúde pública em si. O que havia era muitas vezes associações de trabalhadores que se uniam em uma categoria e acabavam juntando um fundo que financiava esse trabalhador no seu tratamento quando ele adoecia. A primeira forma, a primeira organização desse sistema para atender os trabalhadores doentes surgiu em 1923 com as chamadas CAPs. Já ouviram falar dessa sigla? As CAPs, elas são as caixas de aposentadoria e é o primeiro modelo que nós temos de um processo de seguridade social, uma previdência social meio que forçada. Então, os trabalhadores eles recebiam um salário mensal e automaticamente um valor já era retirado do seu salário e ia para essa caixa de aposentadoria. Ele receberia a sua aposentadoria, mas a gente sabe, sabido, que no decorrer do trabalho, no transcorrer até a aposentadoria, o trabalhador adoecia. E aí, então, ele poderia recorrer a esse fundo de pensão, que são as CAPs. Então, elas são criadas em 23, é o primeiro fundo, que é utilizado também para esse pagamento hospitalar. E, além disso, ele é também um primeiro passo para o surgimento de uma outra organização. 7 anos depois, em 1930, é fundado os IAPs. Então, são um outro instituto, E dessa nova categoria profissional são fundados os institutos marítimos, os dos comerciários, bancários, industriários, entre outros. Aí já eles começam a se organizar por categoria. Então, cada categoria profissional tinha o seu próprio fundo e fazia o recolhimento dessa aposentadoria forçada, Funcionava ainda como uma CAP, só que agora era apenas para o trabalhador daquele segmento. Então, eles já começam a ver que isso é vantajoso e os trabalhadores, além de poderem usar em consultas esse fundo, em internações hospitalares, eles podiam usar muitas vezes também para a compra de medicamento. Então acabava sendo que uma poupancinha forçada, mas tinha um retorno quando eles precisavam recorrer. Zaira, isso servia para os familiares das pessoas? Não. E aí tem uma limitação desse sistema, Ele servia apenas, segurava apenas o trabalhador de carteira assinada. Então, se eu fosse esposa, por exemplo, de um marítimo, de um industriário, eu não ficasse doente, eu não poderia usar o fundo do meu marido. O marido, então, eu teria que tirar do próprio salário para custear o meu tratamento, a minha medicação. Ele só cobria necessariamente o funcionário. Então, aí a gente encontra uma limitação também, não era tão maravilhoso assim. E esse sistema de saúde, com o tempo, vai evoluindo a partir também da necessidade. Em 42, surge o chamado CESP, que é uma sigla que significa Serviço Especial de Saúde Pública. Olha só, a primeira vez que a gente escuta a palavrinha de saúde pública. Até então, eram os institutos que serviam aos trabalhadores de seguridade social de acordo com a categoria. O que fazia esse CESP, Zaira? Ele era responsável por ações sanitárias em regiões afastadas do país, mas com interesse estratégico para a economia, como a região da produção de borracha na Amazônia. Não sei se vocês lembram da antiga SUCAM, que era responsável pela exterminação da dengue. Quem é criança lembra, gente? Quem é criança, na minha época, eu tenho quase 30. E eu cresci no interior e a região que eu morava já era região de Amazônia legal. Eu morava em Rondônia, no interior de Rondônia, cresci lá toda a minha infância, depois que eu vim morar em Cuiabá. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque eu lembro da minha infância toda, a gente corria atrás dos carrinhos da Sucam. O que é isso? Não sei se aqui em Cuiabá tinha na época de vocês, mas todo final de tarde, na época de chuva, que é foco da dengue,
passava o carrinho do fumacê. Vocês lembram do carrinho do fumacê? Inicialmente minha mãe ficava louca, né? Minha mãe, fecha a janela, fecha a porta de casa. Então, a gente também não entendia, né? Não tinha essa conversa entre saúde, usuário, a gente achava que aquilo fazia mal. Então, minha mãe ficava louca, né? Mandando fechar tudo. Fecha a janela, fecha a porta. E aí a gente fechava, então a gente marcava o horário todo dia, 5 horas da tarde, que o carrinho do fumacê passava. Então, a gente fechava, ficava no portão de casa esperando o carrinho do fumacê e corria atrás do carrinho do fumacê, fedido. E depois de um tempo, a secretaria então foi começar a conversar com a gente. Olha, a população maravilhosa, não é pra fechar. Isso é um vetor, matar dengue. Enfim, era o que tinha naquele momento, não era 100% eficaz. A gente sabe que a fumacinha não vai fazer tanta coisa, né? Hoje em dia, os agentes de controle de endemia visitam as casas, colocam cloro na água, ensinam a população a colocar areia no pratinho. Hoje nós temos outras medidas de segurança em saúde. Mas, de tudo, isso foi uma primeira ação, foi importante, principalmente para essa região da Amazônia Legal, que tem o vetor de mosquito muito forte, por causa do clima, que é quente e úmido, lá tem muito, gente. Então, é uma das primeiras medidas que a gente consegue ver. Hoje em dia não usa mais o carrinho do fumacê, tá? Inclusive, a SUCAM, esse órgão, ele deixou de existir no final de 80, que é quando surge o Sistema Único de Saúde. Agora, pulando um pouquinho, né, lá de 42 da CESP, em 1970 surge o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Médica da Previdência Social. Então, um nomezinho grandão para dizer, olha, a primeira vez que há uma previdência médica e social assistida. Ela surge em 1970 e ela mantém a estratégia de compra de serviço privado. Então, ainda é pago para esses médicos. Não há uma assistência pública gratuita, não há hospitais gratuitos e muito menos postinho, gente, não tinha. E o governo justificava isso de ainda manter essa compra de serviço hospitalar porque dizia que era mais barato. Então, custear essa compra para eles era mais barato do que iniciar um hospital público do zero. E além se tratava de um processo de privatização em massa do serviço de assistência. Gente, década de 70, se a gente for pensar em termo mundo, é a época da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan, Inglaterra e Estados Unidos. Se vocês forem lembrar um pouquinho da história, é a época chamada Dama de Ferro. Por quê? A Margaret Thatcher, ela era primeira-ministra na Inglaterra e ela defendia a privatização de vários setores da economia. Então, ela é bem capitalista feroz mesmo. Por isso que ela ganha esse apelido de Dama de Ferro, porque ela começa a privatizar vários setores na Inglaterra e um deles foi o setor saúde. E o Brasil, né, engatinhando, em 1970 a gente estava numa ditadura militar, não achava muito viável ter hospital público não, então continuou comprando esse serviço. Por quê? Porque via essas grandes potências lá fora comprando serviço, achava que era vantajoso. Na verdade, gente, tirar dinheiro do trabalhador, não tinha nada de tanta vantagem assim não, é porque estava se moldando no processo de privatização e capitalismo que era visto nas duas maiores potências, Inglaterra e Estados Unidos, na década de 70. E o nosso maravilhoso SUS, quando que o SUS surge? Se vocês lembram ou prestaram atenção na aula 2, em meio a tudo isso aí de privatização, de Margaret Thatcher, compra de serviços de saúde, já estavam acontecendo as conferências de promoção à saúde. Então, na década de 80, até a década de 80, as pessoas só tinham, no Brasil, a assistência aos serviços de saúde se elas fossem seguradas pela sua empresa ou se elas comprassem esse serviço. Parece feio falar assim, né? Mas é o que acontecia, você tinha que comprar a sua assistência. Mas, em 80, a pressão popular foi muito forte. Então, nós chegamos ao final da ditadura militar, e nesse final da ditadura militar, a população também começou a pressionar por ter uma assistência pública em saúde. Surge aí, então, o SUS. E aí, esse modelo de atendimento que existia até então, né, o privado, ele se dividia em 3 categorias. Os que podiam pagar pelo serviço de saúde privado, os que tinham direito à saúde por serem assegurados pela Previdência Social, ou seja, que tinha lá uma captação do seu salário mensal, e o terceiro, né,
A terceira categoria é aqueles que não tinham direito algum, que eram os pobres. A esses pobres, muitas vezes eles eram atendidos nas santas casas, que eram mantidas pelas igrejas e acabava sendo um serviço de assistencialismo, serviço social prestado. Aqui em Cuiabá, um exemplo disso é a Santa Casa de Misericórdia, que naquela época atendia, então, 100% as pessoas necessitadas que não tinham como pagar. O SUS, então, ele é criado em 88, junto com uma nova Constituição depois do período da ditadura militar. E aí, então, ele torna o acesso gratuito a toda a população, independente da sua cor, credo ou classe social. Se você é rico, pobre, os serviços de atendimento ao SUS te garante vacinação, consultas, cirurgias de média a alta complexidade. A implantação do SUS, ele unificou um sistema e deixou de ser responsabilidade apenas do Poder Executivo Federal. E ele passou a ser uma esfera tripartite. O que é isso, Zaira? É de 3, gente. Então, agora nós temos 3 esferas responsáveis por financiar o Sistema Único de Saúde. Governo federal, governo estadual e governo municipal. Então, União, Estado e município. Essa é a esfera tripartite, esses 3 têm a responsabilidade de captar profissionais de saúde, de organizar concursos públicos e principalmente de financiar a compra de equipamentos, construção de hospitais. Então, eles dividem entre si essa responsabilidade. Tanto que nós temos já as divisões, né? Se a gente for pensar na unidade básica de saúde, é municipal, responsabilidade do município. Se nós formos pensar em termo maior, o Hospital de Câncer daqui de Mato Grosso, ele é mantido uma parte por caridade, outra parte pelo Estado. O Hospital Universitário Júlio Miller, ele é um hospital universitário, é um hospital escola, mas ele é mantido com verba do governo federal. Então, nós vemos aí 3 níveis de complexidade mantido pelas esferas entre si. O SUS, ele foi criado a partir de 2 leis muito importantes, que são as leis orgânicas da saúde. A principal delas é a Lei 8080 de 1990. O que essa lei institui? Ela torna obrigatória a assistência à saúde sem ônus a qualquer cidadão, ou seja, não é permitida a cobrança de qualquer tipo de valor dentro do Sistema Único de Saúde. Esses elementos, essas ações de serviço, eles devem garantir as atividades de promoção, prevenção e recuperação à saúde. Então, tem que promover a saúde, prevenir o adoecimento, e se essa pessoa adoecer, tem que garantir o processo de recuperação. Por isso que nós temos 3 níveis de complexidade, que é primária, secundária, terciária, e alguns ainda preferem dividir em complexidade quaternária. E a gente vai ver esses níveis de complexidade também, para ficar mais claro para vocês, tá? O que o SUS fornece, gente? O SUS fornece atendimento gratuito a todo e qualquer cidadão. Nós temos, né, o direito à consulta, exames, internações, tratamentos nas unidades básicas de saúde. Nós temos direito a injeções, vacinas e as ações de serviços públicos de saúde, eles podem ser prestados também através de contratos ou convênios com hospitais particulares. Está previsto na lei também, é legal, mas não pode ser 100% privatizado. E estão desenvolvidos de acordo com as diretrizes do artigo 198 da Constituição Federal. Então, está dentro da Constituição, uma parte dessa compra pode ser feita de forma privada. Não sei se vocês estão acompanhando os noticiários, principalmente agora da Covid, o estado do Rio de Janeiro estão com as obras dos hospitais de campanhas travadas. E aí suspeitam de corrupção, desvio de verba, a gente vai ver o desenrolar dessa história. Mas por que eu toquei nesse assunto? Porque, como só foi entregue um hospital de campanha, era para ter sido entregue mais de 10, eles estão com defasagem de UTI. Então, foi lançada uma portaria em que autorizou o Estado a compra de uma parcela do serviço privado, ou seja, se chegar um paciente que precisa de uma UTI e não tem um hospital de campanha, ele pode ser levado para os hospitais conveniados particulares e depois a conta vai para o Estado. Então, isso é previsto também na lei. O SUS tem os chamados princípios doutrinários, são os princípios que devem ser seguidos dentro do Sistema Único de Saúde.
Por exemplo, já falei para vocês o financiamento, que é dividido entre as 3 esferas, mas ele também ainda obedece a alguns princípios como a universalidade, integralidade, equidade, participação social, descentralização e hierarquização. Vou explicar para vocês o que é cada um deles. O princípio da universalidade garante o atendimento a todos sem distinção. A integralidade, ela fornece a atenção necessária à população, que são as ações de prevenção e promoção à saúde. Então, a pessoa precisa saber também como adoecer e como se prevenir esse processo de adoecimento. Por exemplo, as ações educativas do Covid, ensinar as pessoas a maneira correta de colocar, retirar a máscara, o uso de álcool em gel. Isso são ações de integralidade em saúde. A equidade, disponibilizar os recursos e serviços com justiça de acordo com a necessidade de cada um. Então, nós sabemos que existem populações que são mais vulneráveis do que a outra, e isso entra no princípio de equidade, que é também chamado de justiça social. A participação social somos nós. Nós podemos participar do Conselho Gestor da Unidade Básica de Saúde, nós podemos participar de reuniões públicas, nós temos uma parcela, a população comum tem uma parcela dentro desse sistema que pode ser ocupada. A descentralização é a transferência da responsabilidade da gestão entre as 3 esferas, federal, estadual e municipal. A hierarquização é um conjunto articulado de ações que ela é exigida do serviço pelo nível de complexidade, né? Então, tem um serviço de hierarquia. Eu não posso chegar na minha unidade básica de saúde já sintomática com febre, né? Eu tô com febre, o doutor me dá um atestado que eu não consigo trabalhar. Se você já está em estado febril, o seu ponto de referência vai ser a policlínica, a UPA, mais próxima do seu bairro. Então, também tem serviço de hierarquização no sistema. Outra lei que regulamenta o SUS, já falei para vocês a Lei 8080, nós temos a Lei 8.142. Essa lei, ela dispõe da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e a transferência dos recursos financeiros. Então, por exemplo, eu dei para vocês que o Hospital de Câncer, ele é um hospital mantido pelo Estado, certo? Então, de praxe, ele deveria atender só pessoas com câncer no estado de Mato Grosso, correto? Correto. No entanto, nós sabemos que o SUS é universal, não pode negar atendimento e vem pessoas de outros estados serem atendidas aqui. O que seria correto, né? Os estados repassarem para cá o atendimento dessas pessoas que foi feito, né? A taxa de internação hospitalar, o que a pessoa custeou. Nem sempre isso acontece, gente. Por isso que esse hospital, necessariamente, muitas vezes depende de doações de fora. Isso acontece com outros tipos de saúde, com outros tipos de serviço. Estou dando exemplo do Hospital de Câncer pela sua complexidade, pela sua importância ao nosso estado. Falei para vocês que existem os níveis de complexidade, vou explicar cada um deles agora. O nível primário podem ser as unidades básicas de saúde, né? São elas. O nível secundário são os centros de saúde, por exemplo, policlínicas, laboratórios, bancos de sangue. Setor terciário, nível terciário, policlínicas especializadas, hospitais gerais, hospitais de base, diagnósticos de imagem. E o nível quaternário, que já são os hospitais universitários, laboratórios de engenharia genética de referência nacional ou internacional. Não sei se vocês ouviram falar que aqui nós temos o LACEN, que era um laboratório que tinha aptidão para fazer exame de Covid, né? E depois que o LACEN fazia, ainda tinha que mandar para o Laboratório Nacional para ter a contraprova. Depois que regulamentou as ações o LACEN está fazendo. Eu sei que tem outros hospitais também que estão fazendo, tipo o CEDIC também está fazendo. Mas antes tinha isso. Passava o exame pelo LACEN e depois ainda ia dentro do nível quaternário para um hospital de referência nacional, fazia novamente o teste da contraprova e voltava o resultado, que era positivo ou negativo. Bem, gente, essa foi a terceira aula, eu espero que tenha sido proveitosa para vocês. Eu acredito que eu tenha sido redundante, né, para alguns que já estão dentro do serviço, já entendem esse nível de complexidade,
Mas para outras pessoas que ainda não tiveram esse contato, eu preciso mastigar bem alguns conceitos para elas poderem acompanhar o serviço de saúde e fazer sentido, tá bem? Beijo! Até a quarta aula.